Então a bolsa está despencando nesses primeiros dias de 2023 e está despencando mesmo. Hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, ela está caindo quase 1%, sendo que ontem ela já caiu 3%. Então, ela já vem caindo aí praticamente 4% em 2 dias. Em mais um sinal de que o mercado financeiro está assustado aí com os rumos que o novo governo do Lula pode tomar e com as decisões que ele pode tomar para a economia, que podem prejudicar muito a economia, destruir riqueza, aumentar a inflação, aumentar o desemprego e aquela coisa. Nesse vídeo eu vou te explicar o que está acontecendo, por que algumas empresas estão caindo bastante e principalmente o que fazer nesse cenário. É claro, eu vou revelar o que eu estou fazendo e por quê. Isso tudo tentando seguir a nossa marca registrada, que é tomar decisões com base em dados, com base em evidências. Então, se você é clubista, se você já acompanha o Clube do Valor há mais tempo, deixa agora o teu like e também participa abaixo aqui comentando o que você está achando desses primeiros dias. O Lula iria assumir a presidência nesse início de 2023, todo mundo sabia, ele ganhou as eleições no ano passado. Agora, ele elevou um pouco o tom populista no seu primeiro discurso como presidente, chamando o teto de gastos de estupidez e dando a entender que não vai ser um governo lá de muita responsabilidade fiscal. Além disso, ele fez um verdadeiro revogaço, editando mais de 50 decretos e medidas provisórias. E ganhou a primeira rodada de uma queda de braço com o ministro da Economia, ou agora Fazenda de novo, né? Que é o Haddad, postergando o prazo da desoneração dos combustíveis, que foi uma medida populista para combater artificialmente a inflação que o governo Bolsonaro tinha tomado no passado. Bom, isso tudo mexeu bastante no mercado, né? Eu te mostrei que o Bovespa caiu mais de 3% ontem, está caindo praticamente 1% hoje, mas também algumas ações específicas sofreram mais. As ações da Petrobras, elas caem 2,4% hoje, sendo que no dia de ontem elas já tinham caído, então elas estão acumulando aí uma queda de 9% em 2 dias. As ações da Taurus, não fabricante de armas, caem 0,32% e, claro, né, desde ontem acumula uma queda de mais ou menos 7,29%. Muita gente preocupada com as vendas da Taurus, talvez tomando decisões muito emocionadas sem saber que, embora a produção das armas da Taurus seja um pouco mais concentrada no Brasil, o volume de vendas de armas é majoritariamente feito nos Estados Unidos. E para não deixar de citar ele, o nosso querido dólar vem subindo bastante, acumula uma alta aí de mais ou menos 2,87% nesses dias. E assim o Lula conseguiu uma façanha, que é ter o pior primeiro dia em termos de resultado da Bolsa de Valores de um novo presidente, superando inclusive o segundo mandato da Dilma, que começou de forma muito parecida. Claro que quem é otimista pode falar, não, foi bom pro dólar, né? Mas dólar mais alto, todo mundo sabe que acaba resultando numa inflação mais alta, porque a nossa economia é muito dolarizada. Bom, o ponto é que com esses discursos mais populistas de um mercado precificando um cenário ainda pior do que já estava precificado um cenário ruim, tem muita gente assustada, genuinamente assustada, e tem muita gente agindo de forma emocional nas suas decisões com investimentos. Eu sei muito bem que tem muita gente vendendo bolsa, vendendo renda variável, indo para renda fixa. E eu sei bem por conta de vocês, clubistas, que participam aqui deixando os comentários, né? Por exemplo, o Cidadão Padrão comentou que vendeu tudo e foi para renda fixa e que finalmente a carteira dele está positiva. As pessoas ali endossaram o comentário dele e uma galera falou que, poxa, eu tô quase fazendo isso, eu fiz isso também e tal. Eu te pergunto, você pensa assim, você fez essa migração de renda variável para renda fixa? Deixa teu comentário aqui abaixo me contando, enquanto eu vou tentar aqui com toda a humildade do mundo explicar porque eu, Ramiro, acredito que fazer isso, pensando no seu patrimônio de longo prazo, é um equívoco, é um erro, e eu vou te explicar o que eu tô fazendo e por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo, não só com o meu patrimônio, mas falando aqui em nome do Clube do Valor, empresa de gestão de investimentos, que eu sou o porta-voz. Eu, Ramiro, sou gestor profissional de investimentos e quero mostrar aqui um pouco mais sobre o que a gente está fazendo aqui com os nossos clientes, né, que depositam na gente a confiança aí de cuidar do seu patrimônio de longo prazo, né? A gente atende aqui clientes que têm mais de 300 mil reais para investir por longo prazo. É claro, você pode discordar de mim, pode pensar totalmente diferente, pode fazer o contrário do que eu estou fazendo, mas a primeira coisa que eu gostaria de te pedir é para tomar cuidado com as emoções e tentar tomar decisões de forma mais racional possível. Bom, vou te mostrar aqui 4 pontos, 4 princípios
que permeiam a nossa tomada de decisão, e aí você pode ver se concorda ou se não concorda com eles. Alguns, é claro, são fatos, não tem muito o que discordar de fatos, e aí com esses princípios você vai ter muito mais clareza para saber o que fazer daqui para frente. Então bora lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é uma rápida análise econômica do Brasil, para entender se um presidente mal intencionado, se um presidente com pretensões populistas, ele pode ou não destruir a economia, e também para entender o que no limite mais puxa ou freia a economia do Brasil. E o que eu vou te mostrar agora é uma série de informações que quem é clubista, quem acompanha todos os vídeos do Clube do Valor já viu, então pode passar aí uns 30 segundos para frente. Mas quem não é clubista, se gostar, pode se tornar clubista, só clicar no botão de inscrição e no sininho, tá? Então te liga aqui. O que eu quero te mostrar aqui primeiro é um gráfico que mostra a taxa de crescimento do PIB, tanto do Brasil, linha verde, quanto da China, linha vermelha, dos Estados Unidos, linha laranja, e da União Europeia, linha azul. Para destacar aqui os principais solavancos, né? As principais quedas no ritmo de crescimento que rolaram aí nos últimos 25 anos. Então a gente teve essa queda aqui no final dos anos 90, a gente teve essa queda aqui em 2008, a gente teve essa outra queda aqui em 2015 e 2016 e por fim a gente teve uma última queda no ano de 2020. Agora eu quero te explicar o que causou cada uma dessas quedas, tá? A primeira queda foi causada por uma crise na Ásia, crise lá nos tigres asiáticos, na Rússia também, o bicho estava pegando lá na Ásia, e também uma questão brasileira, né, que adotou o regime de câmbio flutuante, que era uma medida necessária, né, a gente estava com câmbio fixo ali desde o início do Plano Real para conter a inflação e acabar com a hiperinflação ali dos anos 90. Depois, a segunda grande queda foi a crise do subprime, em 2008, né, uma crise que o mundo inteiro sofreu, esse gráfico deixa bem claro isso. A terceira queda foi uma recessão exclusiva brasileira, né? Foi quando a gente pagou a conta das políticas da Dilma II, da nova matriz econômica, daquelas intervenções na economia que também buscavam segurar a inflação de forma artificial, dentre várias outras coisas. E por fim, a última grande queda, o último grande solavanco aí foi por conta da crise da Covid-19. O mundo inteiro sentiu, né, os impactos não só de saúde pública, que foram gigantescos, como também os impactos econômicos. E o primeiro ponto aqui que a gente pode observar é que existe uma correlação forte do crescimento do PIB do Brasil com a China. A taxa de correlação funciona como se fosse um velocímetro de um carro, em que o ponto mínimo, né, o que seria o 0 km por hora de um carro, é -1, seria totalmente descorrelacionado, significa que quando um sobe o outro cai, e o ponto máximo seria +1, que seria totalmente correlacionado. Uma correlação de 0,71, que é essa aí entre Brasil e China, é considerada, né, na academia como uma correlação forte. E nesse gráfico aqui você pode ver como é uma correlação forte de fato. Enquanto a China cresceu uma média de 9,9% ao ano ali entre os anos de 1996 até 2009, o Brasil crescia 3,1% ao ano, e quando o crescimento da China arrefeceu, o crescimento do Brasil também arrefeceu. É claro, né, nem sempre correlação é causalidade, mas sim, parte da nossa queda de crescimento econômico é explicada pela queda ou pelo crescimento mais lento da China. Outro ponto que eu queria mostrar aqui é esse gráfico, ó, pode botar na tela, um gráfico grande, né, feito aí pelo pessoal do Clube dos Poupadores, que admiro bastante trabalho, que mostra a Bolsa de Valores em dólar por presidência, desde a ditadura militar até o período recente. E com esse gráfico a gente pode interpretar duas coisas. A primeira é que no longo prazo a bolsa sobe caindo, mas ela sobe. Quem investiu bastante tempo olhando seu patrimônio de forma dolarizada viu um belo crescimento. E a segunda coisa é que, por mais populista que tenha sido o governo Lula, por mais que tenha tido uma série de escândalos de corrupção, a bolsa subiu bastante nos primeiros 2 mandatos dele, o que reforça o ponto que eu mostrei anteriormente, a nossa correlação econômica com a China. Mas toda essa questão da bolsa crescer no longo prazo, dela subir e cair no longo prazo, não é uma exclusividade do Brasil. Nos Estados Unidos também é assim, e tem um gráfico fantástico do livro Stocks for the Long Run, que eu vou mostrar aqui na tela agora, que mostra como as stocks, né, que é a tradução para ações, cresceram muito mais do que títulos de renda fixa, né, os bonds e os bills, mais do que ouro também, e é óbvio, muito mais do que dinheiro em caixa, né, o dólar que na verdade se desvalorizou, colocando aí a inflação. E
nesse período muito grande, né, de praticamente 200 anos de análise, tiveram várias quedas que nesse gráfico parecem pequenas, mas não foram nada triviais, causados por eventos como a Grande Depressão, a crise de 1929, o primeiro choque do petróleo em 73 e a bolha das empresas.com nos anos 2000. E lá também, apesar dos governantes, que esse gráfico mostra o crescimento da bolsa pintado em vermelho quando é um presidente republicano, em azul quando é um democrata, apesar dos pesares, ela, olhando, né, no longo prazo, tirando um pouco do zoom, cresceu, apesar de algumas crises que estão aí sendo demarcadas nessa apresentação. E por que isso acontece? Aqui entra a minha opinião, tá? Isso acontece porque quando a gente olha para uma ação, a gente está falando, na verdade, de uma empresa, de uma série de pessoas trabalhando para pegar matérias-primas ou pegar informação ou com tecnologias, criarem valor, gerarem valor para a sociedade, venderem esse valor, né, por meio de produtos ou serviços com uma margem de lucro. Do meu ponto de vista, no que eu acredito e o que me parece fazer o maior sentido do mundo, com o passar dos anos, o que a gente vê? A gente vê as empresas, na média, crescendo, a gente vê a nossa vida ficando melhor, apesar dos políticos, não por causa deles. Um exemplo é só pensar em tudo que a nossa vida evoluiu, né, em termos do dia a dia nos últimos 30 anos. 30 anos atrás, quem tinha um celular era uma pessoa extremamente rica, era caríssimo ter um celular, até o acesso à internet era muito complicado, a internet banda larga então nem existia, redes sociais nem vou falar. Não tinha como, por exemplo, eu tentar gerar um pouco de valor para ti ligando uma câmera e subindo um vídeo no YouTube. Então, se olhar ao seu redor, a nossa vida mudou muito, obviamente, nos últimos 30 anos por causa das empresas que inovaram, cresceram, lucraram e o que está por trás das empresas são as ações, viram aí suas ações da média crescer. Onde eu quero chegar com isso? Quero chegar aqui no segundo princípio, que é não mais falar da economia, não mais falar das empresas, mas falar de ti. Falar dos teus objetivos financeiros. E aqui no Clube do Valor eu inventei um negócio chamado de Fórmula 15+. Quem é aluno do Descomplicando o Mercado de Ações já me ouviu falar nisso, e quem não é vai entender agora. É uma fórmula bem simples que é para você pegar, fazer um planejamento de vida, construir objetivos financeiros e para cada objetivo financeiro você definir um prazo para a conquista deles. Aí você separa os objetivos em 3 grupos. Os objetivos com prazo para conquista de até 1 ano, os objetivos com prazo para conquista de até 5 anos e os objetivos com prazo para conquista de mais de 5 anos. Por isso que é a Fórmula 15+. Por que isso, Ramiro? Porque o que eu oriento as pessoas a fazerem é pegar todo o dinheiro que você pretende gastar até 1 ano e colocar em Tesouro Selic ou em algum investimento equivalente. Renda fixa, pós-fixada, que todo dia cresça um pouquinho. Aqui é para evitar qualquer tipo de risco. Por quê? Porque a Bolsa de Valores, como a gente viu, ela pode cair 4% assim, no estalar de dedos. Eu, por exemplo, tenho uma grana de curto prazo aí para acabar de mobiliar minha casa, para fazer uma viagem no meio desse ano, enfim, para gastar nos próximos 12 meses que está em Tesouro Selic. Depois, objetivos de até 5 anos, aqueles que você quer conquistar em 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, eu também oriento meus alunos a colocarem em ativos de renda fixa. Mas é claro, pode se aventurar, pode colocar ali num título pré-fixado do Tesouro Direto, né, desde que o vencimento seja dentro dos próximos 5 anos, ou em outros títulos públicos atrelados à inflação, com vencimento de até 5 anos, ou ainda em CDBs, LCIs, LCAs, enfim, ativos de renda fixa que tenham vencimento em até 5 anos. E na parte mais, aí sim eu vejo que tem espaço em renda variável. E se você for uma pessoa que tolera risco, que não se importa quando a bolsa cai 4% em 2 dias, ou não se importa quando ela fica mais ou menos 3 anos no 0 a 0, ali ao redor dos 100 mil pontos. Esse fato de você não se importar e ter um objetivo de longo prazo para conquistar daqui a 10, 20, 25 anos, vai te permitir colocar mais dinheiro na Bolsa de Valores. Agora vai um exemplo aqui dessa construção de objetivos com uma planilha que os nossos alunos têm acesso. Você vai lá listando, escreve o que é cada um dos objetivos, coloca o prazo, vê se está alinhado com seus valores, vê se é urgente. E aí define quanto você vai aportar para cada um deles. Isso vai te dar uma clareza sobre como investir. Aí você pode perguntar, poxa, Ramiro, mas renda variável só para mais do que 5 anos? Por que isso? A resposta é que porque foi muito raro da bolsa se dar mal, seja olhando para o Ibovespa, para o IBRX, ou para a estratégia das ações mais baratas da bolsa, que é a estratégia que eu sigo para selecionar ações, em prazos maiores do que de 60 meses. 60 meses, né? São 5 anos corridos. Essa tabela aqui pode parecer nova para ti, mas ela basicamente mostra em quantos por cento dos períodos de
1 mês, 12 meses, 36, 60, 120, 240 meses, a Bolsa de Valores teve um retorno superior ao da inflação. Você pode ver que quanto mais longo o prazo, maior tende a ser a sua possibilidade de ter bons retornos. E mesmo se você pense, Ramiro, mas é que hoje a renda fixa tá pagando muito. Tem título pagando 16% ao ano, 17% ao ano. A taxa Selic está em 3,75% ao ano. Como competir com isso? A gente também olhou aqui historicamente o que acontece ou o que aconteceu com quem investiu na Bolsa de Valores quando a taxa Selic estava no pico do ciclo. Detalhe, a gente não tem certeza se ela está ou não no pico do ciclo, mas existem indícios disso. E quem fez isso ganhou muito dinheiro na maioria das vezes, né? Inclusive, quem investiu na Bolsa de Valores no último pico do ciclo da taxa Selic, lá quando a Dilma estava fazendo um monte de bobagem, viu a sua carteira retornar 22% ao ano nos 2 anos seguintes, ou 17,4% ao ano nos 3 anos seguintes. Por que a Bolsa foi um investimento tão bom para quem investiu quando a taxa Selic estava muito alta? Porque tem justamente um monte de gente saindo, ignorando valuations, ignorando o fato de ter muitas ações baratas e tornando a bolsa como um todo mais barata. Te liga só o histórico de preço por lucro da Bolsa de Valores e como estava muito baixo nas últimas grandes crises ali, crise subprime aqui, por exemplo, e como está muito baixo já desde o período eleitoral do ano passado. A bolsa está ficando num valuation muito descontado por bastante tempo. Pensa como se fosse uma mola ali se comprimindo, com um potencial de se soltar por longo prazo. É óbvio que quem sempre fala em potencial, porque não existe certeza em renda variável. Mas enfim, tem uma terceira coisa que eu estou fazendo aqui, em especial com os nossos clientes, que é seguir uma estratégia de gestão de portfólio para nos forçar a comprar na baixa e a vender na alta. Eu acho interessante perceber como quase ninguém fala em gestão de portfólio no Brasil. Salvo algumas exceções, sei lá, o Raul, investidor Sardia, que é um cara muito bom, que eu gosto muito, que cita isso em alguns vídeos dele, o próprio Thiago Nico, né, que fala do método ARCA. Eu ainda vejo muito pouca gente falando em gestão de portfólio, em alocação de ativos. Porque aqui o mercado brasileiro ele é muito produtizado, né? Essa é uma herança do fato de que os gerentes bancários, até pouco tempo atrás, eram os maiores decisores de investimentos em que as pessoas contavam, né, para tomar decisões, e agora está tendo uma migração do gerente para o assessor de investimento, que também é um cara focado em produto. Muitos assessores falam que trabalham de graça, porque eles são remunerados pelos produtos, mas não existe trabalho de graça. Quanto maior a comissão que você paga por um produto, mais ele ganha. Mas tenho certeza que isso vai mudar aí nos próximos anos, nos próximos 5, 10 anos, a gente vai ver o mercado falando muito mais de temas como alocação de ativos, rebalanceamento, etc. Mas em resumo, o que a gente faz aqui é para cada cliente nosso, a gente analisa a carteira, entende qual é a carteira ideal para esse cara investir por longo prazo e uma vez montada essa carteira, a gente ajuda ele a fazer um negócio chamado de rebalanceamento, que é um método para você comprar na baixa e vender na alta, que é o método que você compra aquilo que está com peso menor do que o alvo da sua carteira, que eu vou tentar desenhar aqui. Então digamos aqui que a gente entenda que um cliente nosso, pelo perfil de investidor dele, tem uma carteira ideal que é 60% renda variável por longo prazo e 40% renda fixa. Aí esse cara vai lá e investe R$500 mil. Se ele tem 60% de peso em renda variável, ele vai investir R$300 mil em renda variável, que é 60% de R$500 mil, e R$200 mil em renda fixa. Montou a carteira lá bonitinha e pá, vem uma crise no mercado, renda variável cai 15% no período, renda fixa sobe 10%, a carteira dele vai ficar assim, que é com uma queda de 5%, mais ou menos. E agora ele vai ter R$220 mil em renda fixa, 10% a mais do que ele tinha antes, e R$255 mil em renda variável, ou seja, 15% menos do que ele tinha antes. Então, o que esse cara vai fazer? Ele vai pegar dinheiro novo, novos aportes, dinheiro que sobra todos os meses, vai só comprar renda variável até a renda variável ter um peso de 60% da carteira dele. Ele vai estar constantemente comprando na baixa. Se acontecer o contrário no futuro, e vai acontecer em algum momento, esse cara vai ficar com um peso maior em renda variável do que o ideal e ele vai comprar só renda fixa. Eventualmente, até vai vender um pouco de renda variável para comprar renda fixa, para garantir não só comprar na baixa, como vender na alta também. Esse é o terceiro princípio que guia aqui as nossas decisões. Aliás, se você quiser conhecer melhor os nossos serviços aí que a gente presta, para quem tem mais de R$300 mil para investir no longo prazo e quiser que a gente faça uma análise da sua carteira atual, ver se você não está pagando muita taxa por conta desses players que
que são bem produtizados. Enfim, bater um papo sem compromisso com o consultor aqui do Clube do Valor. Vou deixar um link aqui, o primeiro link na descrição, para você solicitar uma análise da tua carteira, beleza? Dito isso, o quarto princípio que a gente está seguindo aqui é o princípio de ter estratégias claras para selecionar ações. Eu lembro que te mostrei no início desse vídeo, que já faz tempo, que Taurus está despencando, né, porque as pessoas estão emocionadas por conta da revogação lá do decreto do Lula, mas que Taurus, na verdade, tem a maior parte das suas vendas feitas para os Estados Unidos. Bom, quem está correndo, vendendo, claramente não tem uma estratégia clara de investimentos. Não entenda mal, não estou falando aqui que Taurus vai subir no longo prazo, mas o cara que opera apenas por notícias, geralmente não está seguindo uma estratégia, a não sei que seja estratégia de, olha, comprar o que tem notícia boa, vender o que tem notícia ruim, que não deve ser uma estratégia muito boa no longo prazo. Mas ponto que você vai lá e entende que é importante investir em ações por longo prazo. Eu acho que é bastante importante, né? Para quem almeja viver de renda, ter um patrimônio maior, ter mais segurança, mais tranquilidade financeira, eu acho que é parte relevante da carteira de longo prazo, tem que estar em ações. Eu não vou falar aqui sobre estratégia de seleção de ações, por quê? Porque quem é clubista sabe, já me viu falar várias vezes da estratégia das ações mais baratas da bolsa, em que basicamente é uma estratégia que resulta, né, numa carteira com 20 ações muito baratas e com bom potencial de retorno. Uma estratégia que a gente já testou nos últimos 25 anos, o resultado foi muito bom e que nos últimos 6 anos, já com os nossos primeiros clientes, né, desde o Clube do Valor Invest, o resultado também foi muito bom. Não vou falar sobre essa estratégia aqui, mas nos dias 24 e 25 de janeiro, eu vou fazer um evento chamado As Ações Mais Baratas da Bolsa em 2023. Lá vou te revelar quais são as 20 ações mais baratas da Bolsa hoje e mais como chegar numa lista de ações muito baratas por conta própria, saber quando comprar e quando vender uma ação. Tenho certeza que se você levar a sério investir em ações, esse evento vai ser essencial para a tua jornada. Tá? E tem um ponto bem importante, transparência máxima, que é te informar que ao final desse evento a gente vai abrir vagas para o nosso treinamento, nosso curso Descomplicando o Mercado de Ações, que é o nosso curso completo sobre investimentos em ações, mas isso não significa que o treinamento gratuito nos dias 24 e 25 vai ser enrolação. Pelo contrário, vai ter muito conteúdo, muito direto ao ponto. Com certeza você vai sair desse treinamento melhor do que como você entrou. Então, se você quiser saber mais sobre a nossa estratégia de seleção de ações, vou deixar o link aqui. E se você quiser conhecer algumas ações baratas que a gente está comprando nesse mês de janeiro, vou deixar o link aqui de um vídeo bem complementar a esse. Um grande abraço, que 2023 seja um excelente ano para todos nós. Valeu!